A paz do Senhor Jesus Cristo a você, irmão, irmã, que está acompanhando esta, que é a segunda aula do nosso curso básico em teologia. Este curso é um oferecimento da nossa escola teológica Elohim. E hoje, em nossa segunda aula, estaremos continuando estudando sobre a existência de Deus. Na aula passada, nós falamos sobre 3 argumentos que comprovam a existência de Deus: argumento cosmológico, argumento teleológico, argumento antropológico, e agora estaremos falando sobre o 4º e 5º argumento. O 4º argumento é o argumento histórico. Este fato marcante na história humana que aponta para um ser soberano e real. Exemplos: o dilúvio, o dia longo de Josué, o nascimento de Cristo e etc. Todos estes fatos ficaram conhecidos universalmente. Operando eu, quem impedirá? Portanto, este argumento histórico nos leva a entender que todos os acontecimentos hoje conhecidos foram designados e foram concretizados por meio de uma mente superior, uma mente que faz todas as coisas acontecerem. Portanto, nós, cristãos, estudantes de teologia, devemos saber que o argumento histórico nos comprova também a existência de Deus. Estes fatos, como já foram hoje aceitos pela ciência, né? Quando nós falamos sobre quando nós vemos fatos históricos que foram comprovados pela ciência, nós podemos ver o dilúvio, o dia longo de Josué, né? A ciência comprova que houve um período em que o sol se deteu, né? Então esses fatos, eles comprovam a existência de Deus. A ciência já comprovou esse dia longo de Josué. A ciência já comprovou que a Terra está atrasada em algumas horas, né? Justamente pelo fato de o Senhor Deus, através do pedido de Josué, fazer com que o sol se detenha, né? O dia longo de Josué. O dilúvio, né? A ciência também já comprovou que o dilúvio aconteceu também, né? Então todos esses fatos, ora antes conhecidos, né? E que aconteceram anteriormente, nesse cerca de 5.000 anos atrás, né? Então nós sabemos que esses fatos, esses acontecimentos históricos, comprovam a existência de Deus. Portanto, como pode, irmãos, a Bíblia ela demorou cerca de 1.600 anos para ser escrita. Portanto, foi um período muito grande, por 40 autores, que nem sempre um conhecia o outro. Na maioria das vezes, um não conhecia o outro, principalmente no Antigo Testamento. Quando a gente passa para o Antigo Testamento, de fato, são poucos os escritores que se conhecem, né? Então, e hoje, ao nós analisarmos a Bíblia Sagrada, nós vemos, irmãos, quantas cruzações, quantas confirmações. Um versículo confirma o outro, tá certo? E é isso que a gente chama de inerrância da Bíblia. A Bíblia não erra, a Bíblia não contém erros. Por quê? Porque a Bíblia é a inerrante, a confiável e a perfeita palavra de Deus. Quando nós vemos, irmãos, que a Bíblia se comprova ao longo do tempo, é lógico que é algo divino, né? É algo divino. Como podem cerca de 40 autores, 40 escritores, né, escreverem sobre o mesmo assunto sem que eles se contradizem em nada? Eles não se contradisseram em nada. É muito interessante isso, irmão. Somente um livro inspirado pelo Espírito de Deus poderia sair com essa perfeição de dados, com essa perfeição de informações que é a Bíblia Sagrada. E nós podemos ver também, irmãos, o cumprimento da palavra de Deus hoje em nossos dias. Quantas profecias bíblicas, quantos versos bíblicos que já estão se cumprindo em nossos dias. Somente uma mensagem bíblica, uma mensagem verdadeira, inspirada por Deus, pelo seu Santo Espírito, poderia ter essa veracidade e esse cumprimento ao longo dos anos.
Quando nós vemos aqui, irmãos, o quinto argumento, argumento teológico, esse argumento, irmãos, ele prova a existência de Deus através da Bíblia como Criador de todas as coisas. Nós vamos ver em Gênesis 1:1, como falado na aula passada, no princípio criou Deus os céus e a terra. No hebraico, Bereshit bara Elohim wi hashamayim wi haaretz. No hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamayim wi haaretz. Certo? Então, sua existência comprovada, corpo, alma e espírito. Portanto, irmãos, nós entendemos que o argumento teológico nos leva a crer em Deus, nos leva a saber que o Senhor Deus existe por meio da Santa Escritura, por meio da Bíblia Sagrada, que é a inerrante palavra de Deus. Então, outra coisa também é o Senhor, ele comprova a sua existência por meio da nossa criação. Como eu falei anteriormente na outra aula, que nós somos complexos. O ser humano é um ser complexo. Somente por meio de uma mente superior, somente por meio de uma mente suprema, poderia formar e criar o ser humano. Tá certo? Somente por isso, por esta forma. A própria constituição tríplice do homem prova a existência do seu Criador. Nele existimos. É uma frase, um verso bíblico. Se Deus não existisse, evidentemente o homem também não existia. Como eu falei na aula passada, o ser humano só pode ter sido criado por meio de uma mente superior. Como pode, irmãos, algo tão sistemático, algo tão complexo como é a mente do ser humano, como é o corpo do ser humano? É muito complexo, né? É algo de uma complexidade grandiosíssima, né? Como que uma mente falha, uma mente finita ou algo do tipo poderia ser responsável pela criação do gênero humano? Não poderia, tá certo? A teoria do Big Bang e a teoria da evolução não são comprovadas pela Bíblia Sagrada, tá certo? Na verdade, a teoria da evolução ela foi criada com um objetivo de distorcer a verdade bíblica. Distorcer a verdade bíblica, que nós somos frutos de uma evolução de milhões e milhões de anos. Não acredito nisso. Não acredito nisso. E ainda mais falar que o ser humano veio oriundo de uma evolução de uma espécie de macaco. Isso não existe, certo? Isso não existe. Nós fomos criados do pó da terra, assim como nos orienta a palavra de Deus, que Deus formou o homem do pó da terra e soprou o Espírito, o fôlego de vida em nossas vidas, tá certo? O Senhor Deus soprou o fôlego de vida na vida de Adão, não é? E o deu vida. Foi isso. Nós não somos frutos de evolução humana. Nós somos frutos de uma genuína obra da Santíssima Trindade ali em Gênesis 1, não é? Que o Senhor Deus começou a criar a terra e logo depois ele coroou a sua criação, criando o ser humano. Nós vemos, irmãos, que o próprio cético, o ateu, quando se propõe a combater a existência divina, está simplesmente provando que Deus existe. Ora, por que querer comprovar, não é, algo que na mente deles não existe? Se não existe, não deve nem ser combatido, não deve nem ser debatido esses assuntos, já que na mente desses, Deus não existe. Deus é fruto de uma interpretação forçada, não é? Algo do tipo, enfim, fanatismo religioso, na mente deles. Não é? Na mente deles. Portanto, o cético, o ateu, quando ele começa a lutar dizendo que Deus não existe e que isso é fruto da imaginação humana, não é? Ele já está comprovando a existência de Deus. Ora, como pode uma pessoa querer comprovar que existe aquilo que na mente deles não existe? Portanto, eles estão lutando contra algo que existe. Eles estão lutando contra algo que existe. É a mesma coisa de você querer desmentir uma verdade.
É a mesma coisa. Deus existe. Porém, para os céticos, para os ateus, isso é uma mentira e eles lutam para desmentir esta verdade. Mas eles não conseguiram, porque justamente aquele que se propõe a combater a existência de Deus está simplesmente comprovando que Deus existe. Pois como se pode combater aquilo que não existe? Nós só podemos combater aquilo que existe, seja um pensamento, seja uma teoria, seja uma criação, algo do tipo. Nós só podemos combater aquilo que existe. Ninguém combate algo que não existe. Se eles têm tanta preocupação assim em comprovar que Deus não existe, para que eles não ficam quietos e tranquilos e pronto? Não é? Porque se na mente deles Deus não existe, não é necessário eles entrarem nesses debates. Não é necessário. Se na mente deles não existe, não tem para quê. Não é? Mas nós que cremos que o Senhor Deus existe, é um Deus vivo e todo-poderoso, nós devemos pregar a verdade e ter essa fé firme em nosso coração, como eu já disse na aula passada. Nós temos também, irmãos, a prova contemporânea. O próprio testemunho contemporâneo prova também esta realidade. No que diz respeito à existência de Deus, recentemente uma pesquisa mostrou que a maioria absoluta das pessoas humanas acreditam em Deus. Deus existe? A maioria das respostas foi positiva. 87,3% afirmam sem vacilar. Isto significa que, apesar do materialismo da vida contemporânea, permanece vivo o senso de Deus entre os homens. Portanto, irmãos, nós devemos compreender essa verdade bíblica. Devemos compreender. Deus existe. Deus, ele existe. Uma pessoa que não acredita em Deus está simplesmente chamando, não é, aqui, por meio de uma pesquisa bem rápida, 87,3% pessoas acreditam que Deus existe. Aí um cético, uma pessoa perdida no meio da multidão, não é, vai dizer que Deus não existe. Portanto, está chamando o restante dessa população do mundo quase inteira que acredita que o Senhor Deus existe, não é? Está chamando de mentiroso, está chamando de burro, está chamando não é? Então, está atribuindo adjetivos negativos a uma pessoa. Portanto, irmãos, nós que cremos no Senhor somos maioria. Somos maioria. Tá certo? Embora muitas pessoas creem apenas em Deus, mas não fizeram profissão de fé, de viver uma vida de santificação, uma vida de fato ilibada e inserida, não é, na palavra de Deus, mas eles têm essa convicção que Deus existe. E isto é uma realidade. Ou seja, já dá para você fazer alguma coisa, fazer alguma mudança. A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32. Porém, é necessário que a pessoa tenha uma fé interior a princípio. Necessário. Como eu disse na aula passada, estudante de teologia, ele deve ter a sua fé firme, ele deve ter a sua fé concreta, certo? A mesma forma, é muito mais fácil você pregar para uma pessoa que está com a mente limpa. Uma mente limpa, assim, uma mente sã, que eu digo. Uma pessoa que crê em Deus, porém não sabe de nenhuma doutrina, de nenhum dogma, nem nada do tipo. Agora, uma pessoa que já está com o ateísmo dentro de si, ou o agnosticismo, ou o ceticismo, né, que são quase a mesma coisa, eles já têm algo em sua mente, já têm fortalezas criadas em sua mente. Porém, nós, contudo, temos a certeza que Deus existe e que Ele está atuando perfeitamente, dirigindo e controlando tudo por meio do seu grandioso e poderoso poder. O universo, irmãos, prova a existência de Deus. Já ouvimos na história antiga que um filósofo grego passou a crer em Deus da seguinte forma: o universo se completa da seguinte forma: o Sol para clarear o dia, a Lua e as estrelas para a noite, a chuva para o inverno, as nuvens para as chuvas, um dia para outro dia.
Tudo isso foi observado por aquele filósofo da antiga Grécia. O mesmo conclui o quê? O universo era movido por inteligência. Um ser todo-poderoso, Deus, move com inteligência e poder a todo o universo. Todo o universo. Eu falei na aula passada. Todas as coisas que nós vemos, a criação do Senhor, mostra e nos leva a atribuir essa criação a um ser superior, a um mente superior. Quando nós vemos, irmãos, eu falei na aula passada sobre isso, quando nós vemos no universo estrelas, astros celestes, planetas, galáxias, não é? Tudo isso nos leva a crer e a saber, a acreditar firmemente em nosso coração que existe uma mente superior, um Deus todo-poderoso que cria, sustenta e dirige tudo. É necessário nós sabermos disso, irmãos. É necessário que nós venhamos saber isso, porque o crente e o estudante de teologia deve ter a fé firmada em algo. Nós não estamos estudando aqui para refutar os cristãos. Nós estamos estudando justamente para defender a nossa fé. É para isso que nós estamos estudando. Nós não estamos estudando para entrar em debates que não têm valia alguma. Nós não estamos estudando para entrar em debates desnecessários. Nós estamos estudando para confirmar e reafirmar a cada dia mais a nossa fé. Para isso que nós devemos estudar teologia. Portanto, irmãos, esse filósofo grego, ele só bastou, irmãos, não foi preciso ele estudar e ler livros e mais livros para acreditar na existência de Deus. Somente pelo fato de ele analisar todo o universo, todas as coisas que estão funcionando muito bem, a tempo e a hora. Tudo certo. É importantíssimo, irmãos, nós sabermos disso. Não é necessário que nós tenhamos uma fé gigantesca para acreditar em nosso Deus. Basta nós olharmos as simples coisas da vida e as simples coisas do mundo que nós veremos então que este Deus é vivo e poderoso e se manifesta no meio do seu povo. Só basta isso. Só basta isso, queridos. Como um relógio fala da existência, a inteligência de um relojoeiro, assim, a criação do universo fala da existência de um Criador, todo-poderoso. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Portanto, irmãos, nós vemos aqui, nesse Salmo 19, verso 1, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Quando nós olhamos, irmãos, uma paisagem, fazer aqui uma conjectura, uma ilustração para que os irmãos entendam. Quando nós olhamos para uma paisagem que tem muitas montanhas, muitos montes e algo do tipo, nos leva a acreditar e a atribuir esta obra grandiosa, esta obra gloriosa a um ser poderoso. Nos leva. Nós não podemos ser omissos a isso. A palavra de Deus mesmo está explicando e está dizendo isso. Os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento é a terra, anuncia a obra de suas mãos. Anuncia a obra de suas mãos. É importante que nós tenhamos essa convicção em nosso coração. Quando nós olhamos as coisas, quando nós olhamos o mundo, quando nós olhamos a terra, a criação de todas as coisas, ela nos leva a atribuir esta criação e a deixar esta criação na mão de um Deus todo-poderoso, de um Deus que é grandioso e que não precisa de ninguém para cumprir os seus projetos e os seus desígnios. Vamos entrar aqui, página de número 6 da nossa apostila, Deus e a criação. Nós vamos somente falar aqui bem rápido, até porque estaremos falando isso com mais propriedade na próxima aula,
mas eu já quero nesta aula de número 2 iniciar esse segundo capítulo. No princípio, aqui não há nenhuma definição sobre o tempo. Nos estudos e conclusões de muitos estudiosos e teólogos da Palavra de Deus, é que existem milhões e milhões de anos entre o primeiro e o segundo versículo da Bíblia. Quantos e quantos milhões de anos, irmãos, existem entre o versículo 1 e o versículo 2 da Bíblia Sagrada? Porque a Bíblia diz, no princípio criou Deus o céu e a terra. E depois, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É isso que está dizendo na Bíblia. Agora, quem de nós afirma a dizer que ali existe um curto prazo de tempo, se for um dia, se foi um ano, 2 anos, 3 anos, ou milhões e milhões de anos? A Bíblia fala sobre um período, não é, desconhecido da era da humanidade. A Bíblia fala de um período desconhecido. Certo? Nós não devemos acreditar nessa teoria de que a Terra tem milhões e milhões de anos e que nesses milhões e milhões de anos atrás já existia vida na Terra como sendo seres humanos. Não, isso não existia, tá certo? Porque os primeiros seres humanos foram Adão e Eva. Pronto. Agora, entre o versículo 1 e 2 da Bíblia Sagrada, existem uma linha de muitos e muitos anos. Milhões e milhões de anos, eu afirmo. Tá certo? Então, no princípio, criou Deus. Deus se apresenta como a origem de todas as coisas. Quando a Bíblia expressa criar, é usada uma palavra hebraica, bará, que significa fazer algo do nada. Foi exatamente isto que aconteceu. Tudo veio do nada, somente pela palavra do Senhor, pela palavra de Deus, dizendo haja, haja, haja. Este haja é uma ordem direta. Exista, crie-se. Somente Deus, por meio do seu poder glorioso, por meio do seu poder supremo, tem esta autoridade para criar tudo do nada. Somente Deus. Então, irmãos, o Senhor criou todas as coisas somente com a sua palavra. E isso nos mostra a soberania e o poder de Deus. Isso nos mostra. Como pode um ser finito como nós, ou algo do tipo uma explosão, como ensina a ciência, uma explosão de átomos, criar a humanidade? Isso é uma mentira deslavada, senhores. Isso é uma mentira grandiosíssima. A terra foi criada com objetivo, e somente pela palavra do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que mantém e sustenta e controla e dirige tudo, foi quem deu o início e a criação de todas as coisas. No princípio criou Deus os céus. A palavra céus, na língua hebraica, é shamaim, com terminação in, que indica o plural no hebraico. Isto mostra que há mais de um só céu. Então nós devemos entender que biblicamente existem 3 céus. O céu terreno, não é? O céu aurônos, que nós chamamos, que este é o céu inferior, que é este céu aqui que está sobre as nossas cabeças. O segundo céu, o Messorâneos, que é o intermediário, que é o universo, onde tem os planetas, os astros, as estrelas, as galáxias, também chamado de regiões celestiais, não é? E o céu Eporâneos, que é o terceiro céu superior, que é a morada de Deus. Então, biblicamente, nós temos 3 céus. O céu inferior, que é este que nós estamos vendo, o céu intermediário, que é o universo, e o céu superior, que é o terceiro céu, a morada de Deus. Sobre este assunto, irmãos, com mais detalhes, nós veremos na matéria de escatologia bíblica, que é o estudo das últimas coisas. E a terra? Biblicamente, irmãos, existem 2 criações em uma só terra,
a criação original e a criação restaurada. A terra original. A Bíblia menciona muito pouco sobre esta terra original. Essa criação original é chamada de Jardim de Deus, que é diferente do Jardim do Éden. Possivelmente existia vida nesta criação, mas não sabemos que tipo de vida era essa. Muitos teólogos creem que era a vida dos seres angelicais, morada dos anjos, antiga morada de Lúcifer, baseia-se em Ezequiel 28, 12 e 13 e Isaías 14, 12 e 15. Então nós vemos que a terra original ela pode ser caracterizada como um grande jardim de Deus. Isso antes do jardim do Éden, os irmãos entendem. Tá certo? Antes do jardim do Éden. Porque a Bíblia nos dá esse espaço para fazermos algumas conjecturas. É lógico que nós não estamos forçando o texto a dizer algo que não está dizendo. Nós estamos apenas fazendo uma analogia, uma conjectura a respeito deste assunto. Então, quando nós vemos, irmãos, a terra original, trata-se do jardim de Deus. Isso mostra que pode ser a morada de anjos, a morada, né, de Lúcifer, né, a antiga morada de Lúcifer, antes de ser expulso do céu, a morada de Deus, né, e ser enviado às partes mais baixas da terra, ao abismo, ao inferno, ao Hades. E nós temos aí o jardim de Deus. Aí, irmãos, algum tempo na história, houve uma grande catástrofe que destruiu esta criação original. Quando lemos em 2 Pedro 3,5, não se deve confundir esta catástrofe com o dilúvio. Nós não podemos confundir. Houve uma grande catástrofe que destruiu o jardim de Deus, não o jardim do Éden. Os irmãos entendam, até porque quando o dilúvio veio, o jardim do Éden já ninguém morava mais lá. Né? O povo já estava espalhado sobre a face da terra. Não era mais no jardim do Éden. Né? Então, após o dilúvio, não houve necessidade de Deus restaurar nada. Porém, a terra ficou caótica, sem forma e vazia. E toda a vida, seja vegetal ou animal, foi destruída. Então, a Bíblia não revela a causa dessa catástrofe. Para os cientistas, essa catástrofe, irmãos, foi um grande meteoro que caiu na Terra há milhões de anos atrás. Já para os teólogos, essa catástrofe é uma coincidência com a queda de Lúcifer do céu para esta terra. Portanto, irmãos, nota-se que esse versículo 1 de Gênesis, ele abre uma série de interpretações. Nós podemos fazer vários tipos de analogia. É lógico que a gente não pode forçar algo que o texto não está dizendo. É importante nós explicarmos que isso é apenas uma teoria. Porém, esta terra antiga, que segundo a Pedro nos fala, né, que foi destruída por algo, nota-se, abre-se um parêntese, abre-se um leque de interpretações que nós podemos fazer, dizendo que esta terra, esta antiga terra, o jardim de Deus, foi destruído pela queda de Lúcifer e seus anjos. Tá certo? É lógico que nós não vamos falar sobre dinossauros. Pode ser que existiram, né, naquela época ali, neste tempo realmente, né, poderiam ser que existisse, né, visto que isso é um assunto muito polêmico, né, mas nós podemos afirmar entre linhas, né, entre algumas aspas, que os dinossauros poderiam ter existido neste período do Jardim de Deus. Visto que, irmão, segundo essa teoria, nós podemos ver aqui, como já foi lido, que nesta terra poderia ter vida. E essa vida podia ser seres angelicais ou mesmo animais pré-históricos. Poderiam existir, tá certo? Porém, irmãos, isso é uma teoria. Nós não estamos afirmando nada, até porque a Bíblia não nos dá respaldo para afirmar nada. Porém, os irmãos entendam que isto é apenas uma teoria, uma interpretação. Então, essa catástrofe que destruiu o mundo antigo, não é, o Jardim de Deus, pode ter sido a queda de Lúcifer e seus anjos.
já que a Bíblia diz que porque era um querubim que caiu do céu como um raio, com milhares de seus anjos. Então a terra foi destruída, esta antiga morada foi destruída pela queda de Satanás e seus anjos, e a terra foi restaurada. A Bíblia não revela nada após a catástrofe, até a restauração da terra. Mas a Bíblia menciona que Deus começou a agir com o poder de sua palavra. Agora Deus restaura toda a terra daquela catástrofe. Então os irmãos vejam, quando a Bíblia diz que havia trevas sobre a face do abismo. Então nota-se que a terra foi destruída. A terra foi destruída. Se havia trevas sobre a face do abismo, isso nota-se que a queda de Lúcifer, a queda de Satanás e seus demônios destruíram a terra antiga. E na terra nova, nesta terra que nós vivemos hoje, foi necessário o Senhor Deus restaurar totalmente esta terra. Isto abre um leque de interpretações gigantesco em nossa mente. Não é? Isso abre um leque grandiosíssimo de interpretação em nossa mente. Portanto, irmãos, esta terra foi restaurada, né? E entramos no que nós conhecemos hoje como sendo a criação de Deus, né? em 6 dias. Né? Em 6 dias, e no 7º o Senhor Deus descansou. Então, agora Deus restaura toda a terra daquela catástrofe. Vejamos agora como foi esta restauração que levou apenas 6 dias. Então, na próxima aula nós estaremos entrando aqui sobre o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto dia das criações de Deus. Nós estaremos falando. Porém, irmãos, nós entendemos que esta terra, este jardim de Deus, foi destruído por meio da queda de Satanás e seus anjos. E o Senhor foi necessário restaurar esta terra para novamente dar vida a esta terra e coroando a sua criação, que foi o ser humano, tá certo? Na próxima aula, se Deus assim permitir, nós estaremos falando sobre a criação de Deus em seus 6 dias. Eu vou por aqui e você continue aprendendo a palavra do Senhor por meio de nossas aulas deste curso básico em teologia, que o Espírito de Deus a cada dia sustenta a sua vida. Continue dando graça, continue dando força, abrindo a sua mente para que a cada aula você possa aprender mais desta gloriosa verdade que é a santa, bendita, eterna e maravilhosa Palavra de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.